Olá, portadores da luz, tudo bem com vocês? Luciana Luz aqui para mais um vídeo sobre os nossos sonhos. Eu tenho feito uma sequência de vídeos aqui, uma série de vídeos neste canal falando sobre os nossos sonhos. Nos vídeos anteriores, nós conversamos sobre qual escolha nós fazemos, de continuarmos como sonhadores apenas, ou se a gente escolhe ser realizadores. Mas aí eu fiquei pensando no meu último vídeo, né? O que é ser um realizador? Como é ser um realizador? O que que existe entre nós e o nosso sonho realizado? E aí, nossa, isso ficou na minha cabeça há alguns dias, né? E eu me fazendo essa pergunta. E olha que interessante. Ontem assistindo uma série, só para distrair a cabeça, sábado, né? Comecei a assistir vários episódios, assim, eram episódios muito curtos, mas num determinado momento, a personagem principal, a protagonista da série, estava no momento que ela precisava fazer algo muito importante, que daria o start na realização de um grande sonho dela e do esposo dela. Eles haviam ganho, aquela série Ghost, eles haviam ganho uma propriedade, uma mansão de herança de uma tia, e eles escolheram não vender a propriedade, escolheram realizar o sonho de sair da cidade grande, né? Eles moravam em Nova York e vir morar num subúrbio, e ter uma vida mais tranquila, com menos trânsito, com menos estresse, morar melhor numa casa maior, e eles decidiram transformar a casa, a mansão, a propriedade, num hotel, numa pensão, algo assim. E eles ficaram muitos meses reformando aquela casa, arrumando aquela casa, investiram todo o dinheiro da família, fizeram empréstimos, mexeram no fundo deles de garantia, tipo um fundo de garantia que tem lá, enfim. E ela estava no momento de construir o site da pousada para poder lançar esse site, abrir o site e abrir agenda de ocupação da pousada. Mas naquele episódio, passaram-se semanas no mesmo episódio, ela não conseguia, ela teve um bloqueio criativo. Um bloqueio criativo. Tinha algo muito importante que ela precisava fazer para realizar um sonho, para começar a ganhar dinheiro com a pousada. Veja se isso tem a ver com a sua vida, porque com a minha tem muito a ver. Mas ela não conseguia fazer. Qual é o projeto que você tem de vida, o seu projeto de sonho, que tem coisinhas, pequenas ações, passos que você precisa dar, decisões que você precisa tomar, escolhas que você precisa fazer, que você não consegue fazer, que você está bloqueada, você precisa mexer na sua rede social, na sua bio, no seu perfil, você precisa criar um canal no YouTube, fazer uma capa, criar capa para os vídeos, você precisa criar um WhatsApp Business, quer dizer, o seu site, né? O que você precisa fazer para que para tornar possível o seu sonho? Quais são os passos que você está travada, bloqueada, que você não consegue dar? E ela estava nessa situação. Aí, depois de muita confusão, porque é uma série engraçada, né? É uma comédia, ela chega à conclusão que ela estava com medo de lançar o site. Por quê? Porque enquanto o site não estava no ar, fazer a pousada dar certo ou não era só uma esperança, uma possibilidade. Estava ali nas infinitas possibilidades, mas na cabeça dela era uma esperança. A partir do momento que o site está pronto, está no ar, não é mais uma esperança, agora é algo real e concreto. E se der errado? Então percebe que a crença dela era sobre dar certo, na verdade. Ela tinha medo que desse certo, porque dar certo também dá medo. A gente fica inseguro, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai dar certo ou vai fracassar? Ela estava nesse dilema. Porque se eu estou falando em infinitas possibilidades, enquanto algo está existindo só dentro da minha mente, não é concreto, não é real, não veio para a materialidade, podem ter infinitas situações, infinitas possibilidades de acontecer, concorda? É, vários caminhos podem ser tomados, inclusive dar certo ou não dar certo, o fracasso.
E quando finalmente eu trago aquilo do meu mental, da minha imaginação para a realidade, para o concreto, aquilo passa a ser algo palpável. Então nós ficamos embarreirados no medo daquilo, no medo do resultado daquilo. Essa que é a verdade, a gente tem medo do resultado. E aí, eu estava ali assistindo aquela série para passar o tempo, porque eu tinha trabalhado ontem e eu estava ali no momento de lazer, mas no momento que ela traz essa crença, eu parei tudo, dei pausa na série. É o finalzinho do 14º capítulo, ou seja, eu assisti 14 episódios, mas são episódios curtinhos, de 15 minutos. No 14º, no finalzinho, ela se depara com essa crença, que ela estava procrastinando isso, com esse bloqueio criativo, porque na verdade ela tinha medo de que aquilo passasse a ser concreto e a possibilidade de fracassar era grande. Aí eu acordei hoje com muitas ideias para gravar esse vídeo, eu vou apresentar para vocês, por isso que eu resolvi fazer nesse aplicativo, que eu posso apresentar para vocês algo que eu quero mostrar aqui. Eu fiz um esqueminha, eu fiz um desenho. Espero que vocês estejam vendo. Eu vou até colocar ele maior na tela. Deixa eu ver se tem como eu aumentar. Espera só um pouquinho. Acho que ele já está em 100%. Espero que tenha ficado melhor para vocês verem aí. Então, aqui nesse esqueminha que eu fiz, eu dei o nome de gap entre o nosso sonho e a realização do nosso sonho. Eu falei no vídeo passado que existe um gap, existe um, um, uma sensação de tempo, porque na verdade o tempo não existe, enfim, mas existe uma sensação de que está demorando para que isso aconteça. Porque na verdade a gente fica esperando a vida começar. Quando você tem um sonho e você fica só na imaginação, ou seja, você se torna uma pessoa que fica no mundo da fantasia e da ilusão desse sonho, o que que acontece? Você fica com a sensação de ansiedade, como se a sua vida ainda não tivesse começado, como se você estivesse esperando algo. Gente, eu começo a gravar vídeo, eu começo a ter uma rinite, eu não sei explicar o que acontece. O meu nariz, os meus olhos começam a coçar. Eu não coço o nariz, mas quando eu começo a falar nos vídeos, eu preciso descobrir o que que é essa alergia. Muito engraçado, todas as vezes, até vídeos curtos. E falar nisso, eu tenho um perfil lá no TikTok que eu posto vídeos curtos e também tenho no Instagram, vou deixar aqui para vocês as minhas outras redes sociais, tá bom? Luciana Luz, _ terapeuta, é o meu nome nas redes sociais, Luciana Luz, _ terapeuta, vou deixar aqui para vocês verem. E enquanto o meu sonho não se realiza, eu fico eternamente no loop de ansiedade. Porque se eu não sou um realizador, eu não estou fazendo meu sonho acontecer. Se eu sou um iludido, né, um ilusionista, eu estou só sonhando com o meu sonho, só pensando, fantasiando. E isso me dá uma sensação de que a minha vida ainda não começou, eu estou esperando a minha vida começar. Quando que a minha vida vai começar? Eu estou esperando algo chegar, algo vir. Por quê? Porque não é você que está fazendo vir, não é você que está fazendo acontecer, você está esperando um salvador, você está esperando alguém, um realizador, vir e realizar o seu sonho para você, percebe? Então, o que que existe entre o eu sonhador? Então, vamos lá, vamos brincar. Espero que vocês estejam vendo aqui o meu marcador, né? Então, o eu sonhador, que é o personagem. Então, aqui nós vamos entrar numa outra questão, de que nós não somos um só, tá? Nós somos dois. Sempre com esse pensamento de que eu sou o sonhador ou o jogador do jogo, e existe alguém maior por trás de mim, ou dentro de mim, ou ao redor de mim, enfim, que é o meu eu superior, que é a grande consciência que as pessoas chamam de Deus. Eu não gosto muito de usar o termo Deus, porque é um termo que é um arquétipo na nossa cabeça, então ele remete a um ser divino fora de mim, alguém distante, sentado num trono, geralmente remete a um ser masculino, o velhinho de barba branca, com um pijama uma camisola de linho branca,
sentado num trono, mandando raio nas pessoas, porque na verdade essa imagem, essa construção de Deus, essa imagem foi feita em cima da imagem de Zeus, da mitologia grega, lembrando que a religião cristã foi inventada pela Igreja de Roma, na época, no Império Romano. Então, eles associaram, Roma sincretizava toda a cultura, folclore, a religião deles com a religião grega. A religião grega não, com a mitologia grega. Então, eles foram mudando o nome dos personagens, que eram gregos, trazendo para o idioma deles, criando não, os mesmos personagens com novos nomes, a mesma mitologia. Eles fizeram isso com várias culturas que eles abarcaram na época, mas voltando aqui para nós. Então, por que que eu não gosto de usar esse termo Deus? Eu gosto de usar o termo consciência, que é o nosso eu superior, é o nosso ser divino, nosso ser infinito. E eu coloquei ele aqui porque nós não somos criadores da nossa realidade. A verdade é que nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós não criamos a nossa vida no mundo que nós vivemos sozinhos. Nós somos co-criadores. Tem um versículo bíblico que fala que nós somos co-criadores com Cristo. Esse versículo faz muito sentido, porque Cristo é a consciência crística, é Ele, é o nosso eu superior. Nós criamos a nossa realidade com Ele. Então, a partir do momento que eu tenho um desejo ou uma necessidade, eu crio um correspondente a esse desejo, a essa necessidade, no meu campo eletromagnético, que também é chamado de vórtex. O vórtex é como se fosse uma energia, uma frequência viva que engloba os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quando eu tenho um desejo, uma necessidade, um pedido, vamos dizer assim, ou seja, surgiu uma necessidade na minha realidade, eu estou precisando, por exemplo, de mais dinheiro, ou eu estou precisando de uma casa maior, ou eu estou precisando tirar férias, viajar com a minha família, ou eu estou precisando pagar uma conta, um boleto, qualquer coisa. A partir do momento que surge esse desejo em nós, no personagem, no eu sonhador, aqui embaixo, automaticamente isso sobe aqui para cima, para a grande consciência que nós somos. Então, aquele sonho, aquele desejo, aquela necessidade, ela já existe, ela passa a existir, como se nós dessemos a luz aos nossos desejos automaticamente. Para você saber mais sobre isso, você pode ler o livro Peça e Seja Atendido, da Esther Hicks. Nesse livro, Peça e Seja Atendido, ela explica o porquê que tudo aquilo que nós precisamos e desejamos já existe. Se a gente for falar de Bíblia, e eu não sou religiosa, mas a Bíblia, ela não é um livro para ser ignorado, também não é um livro para ser adorado, é um livro para ser lido com sabedoria, compreendendo que as histórias que estão lá são metáforas, que são muito importantes para nós, como qualquer outro livro de metáfora que a gente lê, e ali tem muita sabedoria. E ele fala muito sobre essa consciência, da natureza da consciência crística na Bíblia. E lá fala que tem uma passagem, que se eu não me engano é em Lucas, mas isso não importa, que diz assim: eu e meu pai somos um, e tudo que o meu pai tem é meu. Ou seja, na verdade, nós não precisamos de nada. Você não tem necessidade de nada, porque tudo o que está aqui no meu reino, ele fala meu reino, querendo dizer a vida, a realidade, a existência, que ele chama de meu reino. Ele não está falando de uma igreja, o reino de Deus, a igreja reino universal, sei lá. Não é isso que ele está falando. Quando ele diz, eu e meu pai somos um, e tudo que o meu pai tem é meu, e tudo está aqui no reino. Tem um outro versículo que fala, tudo que está no meu reino é seu, ou seja, tudo que está no mundo é nosso, na vida. Então, se você está muito tempo na necessidade, você está padecendo por falta de conhecimento. Também é um outro versículo bíblico, você não está sabendo que você é uma com essa consciência aqui. Você e o Pai são um, e tudo que ele tem é seu. Então, se você está muito tempo na necessidade, você precisa adquirir consciência disso. Então, quando a gente não tem essa consciência de que tudo que eu desejo já é meu, a gente cria esse caminho enorme, essa linha do tempo muito grande,
entre nós e os nossos sonhos. Porque tudo que você precisa fazer, na verdade, é tomar posse de que tudo já é seu e dar os passos necessários. Mas estou me recuperando de uma dor de garganta. Mas por que que eu não dou os passos necessários? Por que que nós temos tanta dificuldade em dar os passos necessários? Porque a gente tem muitas crenças limitantes acerca daquilo que nós desejamos, nós temos muitos complexos que vão se formando desde a nossa infância, que também nos impedem de acessar a realidade dos sonhos. Nós temos também, passamos por perdas ao longo da vida, e isso deixou memórias em nós. Eu coloquei aqui memórias de fracasso também. Aqui, ambas as coisas são memórias. Quando eu perco um ente querido, quando eu perco, por exemplo, fui mandada embora de um emprego que me causou um trauma, por exemplo, na infância, você teve que sair de uma escola por causa de bullying, os seus pais se separaram, então você perdeu um dos entes, perdeu o conforto da casa, teve que sair da escola particular. Então, tudo isso são impressões, eu já estou explicando, na verdade eu queria passar por todas, mas enfim, já estou explicando, esse vídeo aqui não tem um roteiro, eu estou falando do meu coração para vocês. Então, a sensação de perda, ela fica impressa no ser, ela fica impressa, imprimida, eu sei que a palavra imprimida não existe, mas é isso que eu quero dizer. Cria-se um imprint no nosso campo, no nosso ser, e fica registrado que eu perdi algo importante para mim. E essa sensação de perda é como se ela ficasse perpétua na minha vida. Às vezes ela fica escondida, porém latente, e nos momentos mais importantes, que eu estou prestes a tomar uma decisão, uma atitude, uma escolha, que vai mudar tudo na minha vida, essa perda, essa sensação de perda que estava lá escondida, ela, hello, olha eu aqui, aparece, entende? Vamos para frente. Pessoas a quem eu dou poder. Aqui eu estou falando sobre codependência emocional, né? As pessoas que dão muita importância, muito poder, principalmente, por exemplo, para quem é mais próximo, como o cônjuge. Então, o que o outro fala para mim, eu levo para o coração, é importante o que o outro diz, eu dou muita importância para aquilo. Então, a opinião do outro me afeta. Então, se o que eu quero fazer não dá match com o meu cônjuge, ele não concorda que eu devo fazer aquilo, eu quero convencer ele. A mesma coisa, papai e mamãe, a gente quer agradar, a gente quer receber valor, ser valorizado, ser visto pelos nossos pais, através dos nossos feitos. Então, se você tem um projeto, por exemplo, de empreender, mas você tem uma crença, que nós voltamos para a questão das crenças limitantes. Na minha família, os meus pais me convenceram, ou eles se convenceram que ser CLT é a coisa mais importante, porque tem benefícios. Porque ser CLT é importante, porque se eu for CLT, eu vou ter segurança, eu vou estar protegido, entende? A gente carrega essas crenças. Então, ser CLT, para minha família, para os meus pais, é muito importante. Não é para mim sem perceber, mas para eles é. Então, eu acabo sendo. Aí, se eu decido empreender, o que que acontece? Há um conflito, e eu quero convencer eles que a empresa que eu estou criando, o projeto que eu estou criando é bom sim, e funciona. E eu perco muito tempo que eu poderia estar fazendo o meu projeto acontecer, tentando convencê-los, porque eu quero ser uma filha boazinha, um filho bonzinho. Então, percebe que a gente é que dá poder para essas pessoas que nós amamos, que são da nossa família, que nós temos que carregar no coração. O amor que a gente tem por eles tem que ser incondicional, mas talvez a opinião deles não seja tão importante, entende? Até tem um versículo bíblico que fala que na multidão de conselhos existe a sabedoria, mas a multidão de conselhos e a sabedoria do outro não pode passar por cima daquilo que você escolhe para sua vida, porque nós é que temos a grande sabedoria do nosso eu superior, Deus em mim, que
é como se fosse, assim, uma ideia que eu tenho, um projeto que eu tenho, um sonho que eu tenho, alegra a minha alma, ou seja, todo o ser que eu sou, porque aqui, ó, o eu sonhador é apenas 5% de todo o ser que eu sou. Nós somos grande, nós somos um com Deus. Então, 95% de quem eu sou está escondido no meu subconsciente e inconsciente. O que está consciente aqui manifestado, o eu sonhador, o personagem, é apenas 5%. Então, tem sonhos que são do meu coração e da minha alma, que eu compartilho somente com o meu eu superior, que nem as pessoas que moram comigo sabem, entende? Então, mesmo que os outros aqui, ó, venham dar conselhos, tudo bem, ouça os conselhos, agradeça, honre, mas honre a si mesmo primeiro. Isso é o que é o mais importante, você ouvir o conselho, a sabedoria do seu eu interior, do seu eu superior, tá? É, eu coloquei aqui que outra coisa que existe entre nós e os nossos sonhos. Vocês gostaram dos sonhos, pessoal? Qual que é o seu sonho? Eu coloquei aqui um carro novo, uma formação na faculdade, uma casa, é meu sonho, uma casa maior. Viagens também é o meu sonho, eu coloquei o aviãozinho. Você se sonha em casar, você sonha em se casar, você sonha em constituir uma família? Eu coloquei aqui os sonhos que eu mais ouço do pessoal lá da mentoria, tá? Escreve aqui nos comentários para mim, por favor, qual que é o seu sonho. Não precisa colocar todos, coloca aí alguns, tá bom? Eu aguardo aí o seu comentário. Aproveita para se inscrever no canal, coloca lá no sininho para você poder receber as nossas notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir sobre isso. A nossa origem pobre, se o seu sonho tem a ver com prosperidade, com dinheiro, com empreendimento, você empreender, ser uma terapeuta que vive do digital, que prospera, como eu, como eu sonho, tá? Como eu sonho. Se você tem uma origem pobre, isso pode ser um problema, porque nós carregamos muitas crenças limitantes da nossa origem pobre. Crenças, por exemplo, no trabalho duro, que eu já falei aqui para vocês em algum dos vídeos, que é aquela pessoa que escolhe, sem perceber, sempre trabalhar com coisas que são muito custosas, muito difíceis. Trabalhar com coisa pesada, trabalho pesado, trabalhar nos finais de semana, em plantões de 12 horas. Então, a nossa crença no trabalho duro nos faz acreditar que a gente precisa dar um duro danado para ganhar a vida, porque ganhar a vida é difícil. E se você tem isso como uma crença base na sua vida, no seu inconsciente, é exatamente isso que a vida vai mostrar para você e vai trazer mais disso para você, percebe? Quando você acredita piamente em algo, a vida, através da lei da atração, ela só vai fazer confirmar aquilo que você já acredita que é real para você, entende? A lei da atração não traz para você o que você deseja, porque lembra que eu falei uns vídeos atrás sobre o contraste? O contraste acontece quando eu estou vivendo uma situação e eu desejo viver o oposto. O contraste é o oposto da minha realidade. Então, quando eu estou trabalhando num trabalho duro, que eu tenho que fazer plantões diários de 12 horas, eu estou muito cansada, qual que é o meu desejo? É trabalhar menos ou ficar de folga? Só que o universo, ele não entende o que você pensa. Você não atrai o que você pensa, porque o que você pensa é só um pedido, é só um desejo. O universo traz mais para você daquilo que você vibra, daquilo que você acredita, que é um pensamento, uma emoção, um sentimento falado. E qual que é o pensamento, sentimento e emoção falado? Que a vida é difícil, custosa e que tem que trabalhar muito. É isso que é replicado para você dia após dia. Porque se o seu desejo de folgar ou de ter um trabalho mais leve se fosse só o desejo, só pedir, você já teria isso, entende? Mas não é assim que funciona, nós precisamos aprender qual é o jogo, tá? Se você quer jogar xadrez, você precisa entender as regras do jogo para você vencer no xadrez. A vida também é um jogo jogado, então você precisa entender como que funciona as leis universais para te ajudarem, para você
fluir com a vida e não nadar contra a correnteza, percebe? É disso que se trata a origem pobre. Então, quando eu venho de uma origem pobre, por exemplo, o papai e a mamãe ainda são pobres. Aí eu consegui manifestar o meu apartamento dos sonhos. Eu comprei um apartamento com varanda gourmet de 3 dormitórios, suíte, num bairro bonito, de frente para um parque. E aí eu vou lá buscar os meus pais para virem conhecer o meu apartamento e eu estaciono meu carro em frente à casa deles. Só que eles moram num lugar muito ruim, sei lá, numa casa muito velha, muito feia, num bairro perigoso, ruim, entende? Então a nossa tendência é querer salvar a nossa família. A nossa tendência é sentir culpa por a gente manifestar dinheiro em relação, por exemplo, aos meus irmãos que ainda são pobres. Se eu tenho um irmão pobre e eu conseguir prosperar, eu me sinto culpada em relação a eles. Então eu sou aquele parente que empresta dinheiro para todo mundo e ninguém devolve. Ou eu sou aquele parente que acaba inconscientemente escolhendo perder tudo para não ficar emprestando dinheiro para todo mundo, percebe? Tem muitas nuances aqui. Então, o fato de você ter pai e mãe pobre, uma origem pobre, pode ser um extenuante que faz com que o seu sonho fique mais distante de você, entende? Alongue esse gap, esse tempo. As memórias de fracasso são algo assim que fala muito no meu coração. É, são crenças que eu estou sempre trabalhando. Nós precisamos limpar as nossas memórias para que a gente não viva do passado. Então, se você tem 43, 44 anos que nem eu, você já deve ter empreendido, você já deve ter tido vários sonhos, você já deve ter tido vários projetos e várias tentativas de fazer os seus projetos darem certo, de realizar os seus sonhos, certo? Concorda? Só que a gente acumula vários fracassos, porque por vários motivos. Por vários motivos, os nossos negócios não deram certo. Ou eu tentei, por exemplo, fazer a transição de carreira, sair do trabalho CLT para empreender e não deu certo. E aí eu fiquei desempregado, passei fome, passei necessidade, percebe? Então a gente registra na nossa memória, nos nossos registros de memória, esses momentos da vida que a gente sente que fracassou, mas não é verdade totalmente porque o sucesso é feito de vários fracassos. Só tem sucesso quem fracassou, entende? Tem uma psicóloga que eu sigo maravilhosa que ela fala: só sucesso é quem fracassa, percebe? Só que a gente fica presa na memória do fracasso. E a gente permite que essa memória fique sendo recriada no nosso campo o tempo todo. E é a mesma história da crença. Se eu tenho uma crença que tudo que eu faço fracassa, que eu sou fracassada igual algum ente querido, igual minha mãe, igual meu pai, a vida só vai trazer mais disso para confirmar a sua crença, porque o universo não quer mudar suas crenças. O universo não quer mudar o que você pensa sobre a vida. O universo é neutro, é laico, entende? O universo faz a mesma coisa por todos os seres. Deixa eu trazer um exemplo. Eu estou lendo um livro chamado Caminho Infinito. Ai, gente, estou apaixonada, é um livro lindo. E nesse livro, o autor, o Joel Goldsmith, ele traz o seguinte exemplo, que é um exemplo que a gente ouve bastante na metafísica, porque ele é um metafísico, esse autor. E ele fala o seguinte, que nós vivemos em um oceano primordial, ou seja, todos nós estamos inseridos num grande oceano energético, uma sopa cósmica, né? E cada um de nós é uma onda nesse oceano. Cada pessoa é uma onda nesse oceano. A onda é igual ao oceano, concorda? Se você tirar um pouco de água do oceano e fizer os testes biológicos, a onda, a água, vai ser igual ao oceano. É o mesmo, é a mesma matéria cósmica, percebe? Aí ele dá o seguinte exemplo: pensa nas cataratas do Niágara. Né? Se você não sabe o que que é, pensa nas cataratas de Foz do Iguaçu, por exemplo. É igual, só que é lá em Niágara. Niagara Falls. Depois joga aí no Google para vocês verem. Esqueci que estado que é. Ele fala lá no livro, mas eu esqueci agora. Aí ele fala o seguinte: quem conhece o Niagara Falls, as quedas do Niágara, do rio Niágara, nunca vai conseguir pensar, conceber na ideia deles secarem.
Mas pode acontecer, porque na história já aconteceu de uma questão assim, de um lugar que tinha uma cachoeira, por exemplo, e um rio secar. Já aconteceu. Quando tem a seca lá e o rio Niágara fica estreito, igual o que acontece aqui em Foz do Iguaçu, as quedas, né, d'água diminuem bastante. Só que ele fala o seguinte: se você continuar subindo o rio acima, o rio Niágara acima, nos municípios antes, existe um lago que chama Lago Aire. É um lago gigantesco. Se eu não me engano, é o terceiro maior lago do mundo. E é esse lago que é a fonte que alimenta o rio Niágara e o Niagara Falls. E eu achei tão lindo essa alusão que ele fez, porque o nosso eu superior, essa consciência, ele é o oceano primordial, ele é o Lago Aire, é a fonte de todas as coisas que jorra aqui para o eu sonhador. Então, eu e você somos o rio, as quedas do Niágara. Eu e você, nós somos as quedas que somos alimentados por uma fonte que nunca para de jorrar, entende? Então, só que às vezes a gente vive um sonho. Pensa assim, o tempo todo a fonte da vida está jorrando tudo que você precisa. Não é só o oxigênio que você respira, mas tudo que você precisa vem para ti. Só que em algum momento do seu sonho, nessa existência, você passa por alguma situação traumática, como, por exemplo, abrir um negócio, empreender e não dar certo. E aí você cria ali um trauma. Você fica com o imprint de que você não dá certo como empreendedor, que você é mau administrador, que você é mau isso, mau aquilo. Mas aquilo não é verdadeiro, aquilo é só um sonho, é só uma ilusão, não é real. Você é perfeito como a fonte é perfeita, porque você é a onda do oceano. E se o oceano é perfeito, você também é perfeito. Eu e o Pai somos um. Então, você precisa tirar esse imprint do seu coração e começar a se conectar com esse eu superior, com esse Deus em você, com essa consciência, para que você consiga recolher as memórias de fracasso, porque quem vive de memória de fracasso está preso no passado, quem vive de passado é museu, já diz aquela brincadeira. A última que eu quis colocar aqui é medo de dar certo. Nós também temos medo que dê certo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu sei que parece bem estranho, medo de dar certo. Antes de falar de medo de dar certo, vamos voltar um pouquinho aqui nos complexos, porque tem a ver com o medo de dar certo. Tudo isso que nós estamos falando aqui é um pouco de crenças limitantes. As crenças limitantes são muito amplas. Elas abrangem várias coisas que eu acredito sobre mim, sobre os meus pais, sobre o que a vida é que não é real. Isso é crença limitante. Será que o que eu acredito sobre mim, será que a forma que eu me olho no espelho da vida, que eu olho os meus pais, que eu olho a vida, que eu olho o meu trabalho, que eu olho o meu cônjuge, é realmente a integralidade de quem aquela pessoa é? Ou será que nós olhamos apenas um ponto de vista, apenas um ponto de perspectiva? É sobre isso as crenças limitantes. Então, as crenças limitantes estão nos dizendo que nós precisamos olhar as coisas sob outra ótica, sobre outro ponto de vista, percebe? Até mesmo o passado, olhar para o passado, né, voltando a falar das memórias de fracasso, e ressignificar aquilo que você achou que foi um fracasso. De repente foi só um livramento. De repente faltou você estudar um pouco mais. Faltou você estudar finanças, administração, ou confiar em um administrador. Alguma coisa você deixou passar, entende? Não é para te trazer culpa, é só para te trazer auto-perdão. Você precisa se perdoar por aquilo que você deixou passar, percebe? E aqui, tudo isso é crença limitante. Só que os complexos são um pouquinho diferentes, porque os complexos falam muito da nossa infância. Os complexos é tudo aquilo que disseram que a gente é, que ficou registrado no nosso imprint sobre nós mesmos, no espelho. Então, imagina você de frente para um espelho. A melhor forma de explicar isso, eu vou usar a metáfora do espelho. Você está parado em frente ao espelho.
Se você não fizer o movimento, o espelho vai fazer o movimento? Não, obviamente que o espelho não vai se mexer. Eu não tô falando de um espelho assombrado, tá? Se você levantar um braço, o reflexo vai acontecer no espelho, concorda? Aconteceram coisas, nós ouvimos coisas na nossa infância. Tem famílias que têm o hábito de colocar apelidos nos filhos, sabe? Aí o apelido de magrela, por exemplo, sua mãe te chamava, seu pai te chamava de magrela. Aí você carimba no espelho, eu sou magrela. Aí a sua dentição, sua arcada dentária é um pouco para frente. Aí começam a te chamar de dentuça na escola. Então, dentuça. Aí você vai carimbando no vidro do espelho tudo aquilo que disseram que você é. E você vai adquirindo complexos. O maior complexo que existe, essa teoria dos complexos, ela começou em Freud, mas quem desenvolveu ela muito bem foi um autor chamado Adler. E eu não me lembro quantos complexos ele escreve, mas existem inúmeros, porque de lá para cá outros foram esticando essa corda. O complexo mais importante lá é o complexo de inferioridade e o complexo de Édipo, que é um complexo que todos. Um pernilongo. Tempos de dengue, a gente não pode ver um pernilongo passar. O complexo de Édipo e o complexo de Electra, né, que é Édipo e Electra são o mesmo complexo. E o complexo de inferioridade são os mais trabalhados. Por que o de inferioridade? Porque eu olho para o outro, me comparo e eu sempre me sinto menor. É sempre assim. Eu olho para o outro, me comparo e eu sempre me sinto pior. Menor, pior, pequeno. A gente tem o hábito de exaltar outras pessoas. A outra pessoa é melhor, maior, faz melhor e eu faço pior. Não são todas as pessoas que têm esse complexo. Às vezes nós temos o complexo contrário, que é o de superioridade. Mas a verdade é que o complexo de superioridade, ele esconde o de inferioridade. Eu me sinto superior para não me sentir inferior. Quando, na verdade, a questão não é nem se sentir superior e nem inferior. É você se sentir autêntico, você mesmo. Ok, eu não sou tão bonita quanto a minha prima, sei lá, mas eu também não sou feia, eu tenho a minha beleza, percebe? Que é única, que é autêntica, que é espontânea. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já que eu falei de beleza. As minhas primas tem tudo cabelo, a maioria tem cabelo liso, entendeu? Aí eu nasci com o cabelo bem crespo, como você pode ver. Eu, a minha irmã, temos o cabelo bem crespo. E a vida toda eu me comparava e sentia que o meu cabelo era inferior, então eu alisava. Tudo bem, quem começou a alisar foi a minha mãe. Enfim, na época que não existia essa coisa de criança de cabelo crespo, né? Então a minha mãe começou a alisar e a gente continuou alisando. Porque enfim, a gente nem sabe muito bem porque que a gente alisava. Depois que eu comecei a ver beleza no meu cabelo natural, porque esse aqui é o meu cabelo natural, eu comecei a falar, ok, essa é a minha beleza natural e eu gosto, e eu vou começar a usar natural. Entende? Nem lisa, igual outra pessoa com a qual eu me comparava, e nem preciso me sentir inferior, entende? Eu posso encontrar beleza no meio termo. É nesse sentido. Fui longe com a história dos complexos de inferioridade, só para você entender. Voltando ou adiantando para o medo de dar certo, que a gente tinha conversado sobre o medo de dar certo, a pergunta do medo de dar certo é: quem eu preciso ser para bancar e sustentar o sonho que eu tenho? Vamos supor que o seu sonho, deixa eu dar um exemplo, seja aqui a bonequinha que está com diploma, você quer se formar, por exemplo, em medicina. É o seu sonho. Aí você corre atrás, presta o vestibular, passa ou resolve fazer uma escola pública, uma escola particular, estuda lá seus 5, 6 anos, faz residência, faz tudo o que precisa ser feito. E aí você se forma em medicina. Aí agora você precisa escolher uma especialização. E aí você tá lá, mais alguns anos estudando na especialização. E tá perto de você terminar o tempo da especialização. Eu não sei nada sobre isso, eu tô só dizendo um pouquinho que eu sei. E aí você começa a sentir ansiedade, medo, você começa a ter síndrome do pânico, ter que procurar um psiquiatra, começar a tomar medicamento porque você não está entendendo o que está acontecendo. Eu já estudei tanto para chegar até aqui. Por que que agora eu estou sentindo medo?
entende? Porque está chegando perto de você realmente se tornar a médica que você precisa ser. Mas para você ser aquela médica que você quer ser, você vai precisar passar por mudanças. Você vai mudar do estado de estudante para o estado de um médico já formado, percebe? Então, o que que eu preciso deixar para trás, que é a minha atitude, o meu comportamento de um estudante, um residente em medicina, para ser de fato a médica que eu escolho ser? Tem alguns hábitos que você vai ter que deixar para trás, comportamentos, vícios, manias, entende? Você talvez vai ter que deixar para trás pessoas, entende? Pessoas do seu convívio que não funcionam mais naquela médica que você quer ser, como, por exemplo, os colegas da faculdade, de dormitório, que gostam de bagunça, que não estão ali realmente para ser quem eles querem ser, que não fazem as mesmas escolhas que você, percebe? Talvez um namorado, uma namorada. Então, quem eu preciso ser? Quem eu preciso me tornar? Isso aqui é sobre tornar-se, né, a empreender. Eu quero empreender, eu estou empreendendo. Eu quero me tornar uma mentora de sucesso, mentorar outras terapeutas que estão tentando construir uma carreira de sucesso. Quero guiá-las nisso. Eu tenho uma mentoria para isso. E eu quero chegar lá, eu escolho chegar lá. Eu estou fazendo movimentos diários para isso. Porém, o que eu preciso deixar para trás? Ou quem, ou quais são as atitudes, os movimentos que eu preciso fazer para me tornar essa mentora de sucesso que eu quero ser, percebe? Então, o medo de dar certo engloba mudança. Nós temos medo da mudança, que nós precisamos começar dentro de nós, ou completar essa mudança que já se iniciou, para que eu me torne essa pessoa que eu quero ser de verdade, percebe? Porque você já é, você está já no processo de tornar-se isso. Porque se esse sonho nasceu no seu coração, no coração do eu sonhador, ele também nasceu no coração do eu superior. Então você tem ali uma ajuda extra para a realização dos seus sonhos, você não está sozinho nisso. Tanto que você pode, inclusive, abandonar a necessidade de convencer as outras pessoas a virem com você, porque você já tem o mais importante, que é o seu eu superior com você. É a divina presença, eu sou. É a única coisa que você precisa para realizar seus sonhos, você não precisa convencer ninguém. Deixe que as pessoas vejam depois que as coisas já aconteceram. Se você tem necessidade da validação, da atenção, de que seus pais te vejam, deixe que eles vejam os resultados do seu processo. Você está no processo, tudo isso aqui, ó, essa caminhada toda que a gente está fazendo até os nossos sonhos, essa caminhada que tem vários altos e baixos, a gente começa baixo, a gente vai subindo, a gente abaixa mais um pouco, e aí a gente vai e vai. Isso daqui é como se fosse um gráfico mesmo, da vida real. Entende? Então, se você precisa tanto assim de que as pessoas sejam convencidas do que você está fazendo, solte isso. Essa é uma coisa muito importante que você precisa soltar para você soltar o medo de dar certo. A necessidade de carregar as pessoas com você, que é a codependência emocional que a gente tem do outro. Percebe? Pessoal, é muito assunto quando a gente fala dos nossos sonhos. Acho que eu vou me tornar mentora dos sonhos, mentora de realização dos sonhos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho muitos sonhos. Alguns eu já realizei, como, por exemplo, pagar mais de 60 mil reais em dívidas que eu tinha, limpar o meu nome. Nossa, a coisa mais maravilhosa da vida, gente, como é bom a gente realizar o sonho de ter nome limpo. Hoje eu tenho cartão, se eu quiser comprar o que eu quero. Hoje eu tenho acesso a crédito, entendeu? Eu posso já, se eu quiser comprar minha casa própria, eu já tenho casa própria, minha casa nova. Então, assim, percebe que quando nós sonhamos e escolhemos realizar, porque olha, eu fiquei muitos anos da minha vida sonhando em pagar as minhas dívidas e limpar o nome. Quando eu olhava, eu fiz listas, né, das minhas dívidas. Quando eu olhava para aquele montante enorme de dinheiro que dava,
R$ 64 mil, eu falava: "Gente, eu só vou conseguir isso aqui se eu ganhar na loteria, mas como eu não jogo, então eu não vou ganhar", entende? Então eu ficava pensando: "Cara, como que eu vou pagar isso?". E aí eu fui entendendo que eu precisava pagar uma coisa de cada vez. Primeiro eu precisava me dispor a pagar. Então a primeira coisa, começar a atender o telefone. O credor está ligando, atenda ao telefone e mostre a sua disposição em pagar. Procure saber quanto você deve. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Atender os telefonemas e começar a entrar na internet e descobrir quanto eu devia de fato. Não olhar só o montante, mas entrar em contato com as empresas e ver as negociações. Foram através das negociações que em menos de 2 anos eu fui conseguindo pagar tudo. Percebe? Dívidas que estavam, por exemplo, em R$ 12 mil, que eu paguei por R$ 1.800, entende? E outras dívidas. Então, primeira coisa, você precisa querer de fato, sair do sonho e da ilusão. Porque enquanto eu ficava só me imaginando pagar essas dívidas, eu não estava pagando elas. Entende? Eu só estava fantasiando, era uma ilusão. Quando eu comecei a atender os telefonemas, entrar na internet e buscar as negociações e me dispor de fato e de verdade a assumir a responsabilidade, entendendo que não tem salvador que vai vir pagar as minhas dívidas e que não tem loteria que vai fazer isso por mim, que eu precisava galgar essa montanha, sabe, esse penhasco que eu mesma tinha criado para mim. Olha só, ninguém criou isso para mim, fui eu mesma, entende? Vou fazer um vídeo aqui só sobre dívidas, eu já tenho até a capa pronta. Então, perceba que entre você e os seus sonhos tem muito menos coisas, tem coisas que você está adicionando. Então, comece a resolver cada uma delas e você vai perceber que não é tanta coisa assim. Entende? Quando você menos se perceber, você já realizou. Eu tinha uma última dívida que foi a que eu deixei por último. Essa nem eu acreditava que eu era capaz de vencer. Era uma dívida com advogado que já estava num absurdo, tipo assim, 5 vezes mais. E ele já tinha, o juiz tinha emitido um pedido de penhora de bens. Mas isso foi na pandemia. E aí foi suspenso por causa da pandemia. E de lá para cá, eu entrei em contato com ele para negociar. Eu negociei, parcelei, comecei a pagar, tive uma baixa financeira, me separei em 2023, parei de pagar. Aí o que que aconteceu? Eu me afastei da negociação, a dívida cresceu de novo, ele ficou puto comigo, ficou me ligando muito tempo. Quando eu me recuperei financeiramente, eu entrei em contato novamente para saber a dívida. E aí, aí o que eu fiz? Entrei no site da Justiça, do STJ, antes de ligar para eles lá. E aí, quando eu fui consultar como estava o andamento do processo, para minha surpresa, no dia 23 de agosto, no dia do meu aniversário do ano passado, de 2024, naquele dia, o juiz expediu um mandato de encerramento de caso. Eu esqueci o nome certo, agora que eu nem tinha planejado falar sobre isso. Ele encerrou o meu caso, porque eu já tinha pago uma boa parte, na verdade, eu já tinha pago mais do que eu devia para o advogado, o resto era juros. Então, o juiz acho que leu lá, enfim. Eu gosto de acreditar que foi isso aqui, ó, a grande consciência, que sabia que eu tinha a intenção de quitar essa dívida e me deu uma forcinha, me ajudou, porque a dívida não existe mais, foi extinta, o processo não pode ser reaberto, foi extinto em definitivo. É interessante, né? Quando a gente realmente escolhe e toma atitudes daquilo que a gente quer realizar, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo falou no seu coração alguma coisa, comenta aqui embaixo para eu saber ou me manda uma mensagem no WhatsApp. Muitos de vocês têm me mandado mensagem no WhatsApp, agradecendo os vídeos que eu tenho feito e eu sou muito grata por vocês estarem até aqui nesse vídeo. Namastê, gratidão.